Fala, aprovados! No nosso programa de mentorias, nós temos uma importante ferramenta que vai te auxiliar a agilizar o seu processo de estudo. Vai fazer com que você ganhe mais etapas e obtenha maior rendimento nos seus estudos, que são nossos encontros coletivos. No vídeo de hoje, eu trouxe um dos nossos encontros coletivos da nossa mentoria, exclusivo para os assinantes da nossa mentoria, ocorrido em setembro de 2022, no qual a gente analisa a Lei Maria da Penha, trazendo à tona toda a jurisprudência, todas as súmulas, tudo que é mais importante neste fundamental item jurídico que faz parte da sua legislação penal especial, a Lei 11.340 de 2006. Então, assista esse vídeo gratuito para conhecer mais sobre nossos encontros e nossas aulas que acontecem nesses encontros, que fazem parte do nosso programa de mentoria e são exclusivos para os nossos assinantes. Para saber mais sobre nossos programas e nossas assinaturas, vai lá no meu site www.vouseraprovado.com. Além disso, se inscreva no nosso canal para você ter acesso a todos os conteúdos, dicas, aulas, informações, provas avaliadas e comentadas disponíveis para você e para ajudar no seu processo de estudos. Siga a gente no Instagram, @DataThiagoPaixão, e faça parte do nosso grupo aberto do Telegram, cujo link você vai encontrar na descrição deste vídeo. Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma das nossas aulas, nossos encontros coletivos que a gente tem por mês. Hoje é o nosso 2º de setembro e vamos fazer hoje... eu trouxe um tema bem legal para a gente trabalhar hoje. Não vamos trabalhar com questões dessa vez. Por quê? Porque ninguém me mandou a prova da Bahia, né? Bahia do Espírito Santo, eu pedi, ninguém me mandou. Mentira, me mandaram sim. Mas eu resolvi que hoje a gente não vai trabalhar com questões. A gente já está bem avançado, trabalhou algumas questões, foi bem bacana, mas vamos também mudar um pouquinho a nossa logística. E aí eu trouxe para vocês uma lei para a gente analisar. Uma lei especial que cai na maioria dos concursos do pessoal todo aqui. Acho que grande parte. Quem não cair nesse concurso é uma lei bacana que vale a pena você dá uma olhada nela. Então, vamos trabalhar hoje a Lei 11.340 de 2006, vulgarmente conhecida como Lei Maria da Penha. Todo mundo já ouviu falar dela? Todo mundo já ouviu falar da Lei Maria da Penha? Alguém não? Sim. Boa. Então, vamos lá. Antes de falar da Lei Maria da Penha, vamos falar um pouquinho sobre como essa lei se iniciou, né? Essa lei 11.340. Deixa eu ver aqui uma coisinha, pronto. Essa lei, ela começou com um caso específico de uma pessoa, ela existe, que é a Maria da Penha Maia Fernandes versus Brasil, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Aconteceu essa lei através de uma impunidade do direito brasileiro. Durante muito tempo, essa mulher, ela sofreu abusos por parte do marido, do então marido dela, e nunca houve tipo assim, tentativa de homicídio. Ela ficou paraplégica em razão das agressões, e a questão que foi julgada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi justamente a omissão do direito brasileiro, porque nunca houve uma punição devida, nunca houve uma intervenção estatal para que protegesse essa pessoa. E foi a primeira vez, olha o Brasil entrando na história, a primeira vez que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos aplicou a Convenção de Belém do Pará, que é o decreto 1973 de 96. E uma das recomendações feitas pela essa comissão foi que o Brasil deveria prosseguir e intensificar o processo de reforma para evitar a tolerância estatal e o tratamento discriminatório em relação à violência doméstica contra mulheres no Brasil. E aí fez todo um estudo criminológico. Cara, a Lei Maria da Penha, ela é perfeita nesse sentido, porque ela é a primeira lei que veio com estudo criminológico. A gente estuda isso em criminologia, né? Aquela lei que é avaliada socialmente, os seus aspectos, tudo bonitinho, ela foi feita dessa forma. Ela foi avaliada, ela foi planejada, ela foi estudada, diferente da maioria das leis do nosso direito. Geralmente são vômitos, né, escarros legislativos. A galera não olha nem o que já fez, que já tem sobre o tema. Só vai
transformando. A Lei Maria da Penha, ela veio estudada, ela foi criada, contemplada, toda bonitinha. E aí foi feito todo um estudo criminológico que se chegou à Lei 11.340 de 2006, que é apelidada de Lei Maria da Penha. Eu falei vulgarmente chamada, mas não foi numa questão, não foi num aspecto pejorativo, pelo contrário, é porque esse caso ganhou tanta repercussão, ganhou tanto uma atenção nacional, que praticamente hoje você lembra mais Lei Maria da Penha do que Lei 11.340, né? Mais fácil você lembrar a Lei Maria da Penha. Então a gente conhece mais por Lei Maria da Penha mesmo. Vamos lá. Olha os atrasados aí entrando. No ano de 2012, o STF ele foi questionado acerca da constitucionalidade da Lei Maria da Penha, através da ADC 19, de relatoria do ministro Marco Aurélio. E uma das principais conclusões trazidas pela ADC foi que não há violação do princípio constitucional da igualdade no fato da Lei 11.340 ser voltada apenas à proteção das mulheres. Pelo contrário, o STF disse assim, já como a ideia da igualdade é o quê? Tratar os iguais de maneira desiguais e os desiguais de maneira desigual na medida de sua desigualdade. Como havia um âmbito de violência muito feroz praticado pelas mulheres aqui no Brasil, o STF diz assim, precisamos de uma legislação contundente que dê uma proteção maior a essa vítima, a esta pessoa, a esta qualidade de sujeito passivo que está sofrendo as infrações penais. Então, é constitucional a Lei Maria da Penha proporcionar esse tipo de desigualdade. A outra conclusão foi que o artigo 33 da Lei 11.340 determina que nos locais em que ainda não tiverem sido estruturados os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, as varas criminais acumularão as competências cíveis e criminal para as causas decorrentes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa previsão não ofende a competência dos estados para disciplinarem a organização judiciária local. Então, o STF garantiu que, enquanto ainda não se tem juizados especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher, os juizados criminais, as varas criminais acumularão as funções destes juizados, e isso não ofende a competência dos estados para disciplinar a organização judiciária. Outra conclusão: crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher não se aplica à lei dos juizados especiais, mesmo que a pena seja menor de 2 anos. Por quê? Expressa previsão legal da Lei 11.340 de 2006 em seu artigo 41. Vamos dar uma olhada rapidinho no artigo 41 da lei, para vocês verem. Artigo 41. Cadê? E já anota. Quem não anotou, anote agora. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, não se aplica a Lei 9.099, de 26 de setembro de 95, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos crimes abrangidos pela Lei Maria da Penha, não se aplica a 9.099, independentemente da pena prevista. Ou seja, não, galera que está fazendo concurso para delegado, na sua prova discursiva, chegou uma situação, um flagrante, injúria, em âmbito de violência doméstica, você vai fazer TC ou você vai fazer APF? Quem está estudando para delegado, acorda. Na sua prova discursiva, chegou um caso lá, flagrante, injúria, violência, só tem injúria, violência doméstica familiar contra a mulher. Tu vai fazer um TC ou você vai fazer uma APF? APF. Pelo amor de Deus, uma APF. TC é um instrumento da Lei 9.099. Como não se aplica a 9.099, você faz um APF, mesmo se tratando de injúria. O plantonista adora quando chega a Maria da Penha de madrugada. Pensa. Bora lá. Além disso, temos outras coisas também. Por conseguinte, na ADI 4424, disse assim: toda lesão corporal, ainda que de natureza leve ou culposa, praticada contra a mulher no âmbito das relações domésticas, é crime de ação penal
incondicionada. Por que isso? Por que será isso? Porque quem previu que as lesões leves é crime de ação penal pública condicionada à representação foi a Lei 9.099. A Lei 9.099 fala assim, o artigo 129 caput é de ação penal pública condicionada à representação. Como não se aplica a Lei 9.099 aos crimes previstos no âmbito da Lei 11.340, então todas as lesões serão de ação penal pública incondicionada. Não existe condicionada à representação, a lesão corporal, no caso da Lei Maria da Penha. Beleza? Vamos adiante ainda. Ainda tem muita coisa para falar, meu Deus do céu. Tá. Primeira coisa, o artigo 1º. Vamos para o artigo 1º aqui, para vocês verem a lei. Do artigo 1º. Cadê o artigo 1º aqui? Artigo 1º. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá para o artigo 1º. Pegaram aí? Esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil, dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Artigo 3º, serão asseguradas às mulheres as condições para exercício efetivo do direito à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e convivência familiar e comunitária. O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput e, na interpretação desta lei, serão considerados fins sociais a que ela se destina, especialmente as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Todo mundo entendeu esse caput, né? Essa primeira parte que está dando a introdução, que está trazendo os direitos. Aí eu tenho uma pergunta para você. Se em caso de ameaça por redes sociais ou pelo WhatsApp, o juízo competente para deferir as medidas protetivas é aquele no qual a mulher tomou conhecimento das intimidações, sim ou não? Hein? Caso de ameaça por redes sociais ou pelo WhatsApp, qual é o juízo competente para deferir as medidas protetivas? Eu acho que sim. Sim. Olha, coach, eu creio que se for assim de internet, por internet, de maneira que esteja internacional, é um juiz ou uma juíza federal. Mas se for de nível nacional... Não, a gente tá questão assim, não, calma. A gente está falando o seguinte, é no caso da regra de competência territorial. Aí você vai pegar o artigo 70, primeira parte do CPP, que a competência será de regra determinada pelo lugar que se consumar a infração. Então, vai ser o juízo daquele no qual a mulher tomou conhecimento das intimidações. Tá correto. Mas, já falando na Justiça Federal, só para você saber, compete à Justiça Federal conceder medida protetiva em favor de mulher ameaçada por ex-marido que mora nos Estados Unidos e faz ameaça pelo Facebook. Então, no caso que você estava falando, na situação de internacionalidade, vai ser a competência da Justiça Federal. Você está certo nisso, viu? Mas olha uma coisa aqui que a gente tem que tratar primeiro. O artigo 5º. No artigo 5º temos assim, ó, para os efeitos desta lei,
configura violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. O que a gente tem visto desde o artigo 1º é a palavra mulher sendo repetida várias vezes, não é? Ó, temos mulher aqui, mulheres, cadê mais? Mulheres, e aqui, ó, mulher também, não é? Vimos várias vezes a palavra mulher sendo repetida. Aí eu tenho outra pergunta para vocês. No caso da mulher trans, e eu não estou falando o transexual, a pessoa que trocou de gênero, trocou tudo, eu estou falando da mulher trans. Não houve troca de gênero, não houve troca de sexo, desculpa, troca de sexo. O aparato sexual continua o mesmo, mas a identificação é como mulher trans. Se aplica a Lei 11.340? Aplica, coach. Se Quem aplica, concorda mas com eu o não Fernando? concordo. Hã? Se aplica, mas eu não concordo. Não, ninguém está querendo saber se você concorda ou não. Tá querendo saber se aplica ou não. Aplica. Aplica. Quem mais concorda com eles? Eu acho que aplica também. E aí? Quem dá mais? Bora. Quem não quiser mandar áudio, quiser falar no WhatsApp, no chat aqui, eu tô vendo. Aplica. Acredito que também aplique. Anotem aí. Depois vocês vão dar uma olhada nesse informativo. Quem não der uma olhada no informativo, amanhã tem vídeo no canal pra vocês. Amanhã não, quinta-feira. Mas... Tinha uma discussão doutrinária sobre isso, né, Thiago? Sim. E aí, depois, antes falavam que era só quem tinha feito a cirurgia, mas depois ficou o entendimento de que não, que se a pessoa apenas considera mulher, ela já pode ser protegida. Exatamente. Tinha justamente essa discussão doutrinária. Aí o STJ, informativo 732 do STJ, anotem o número do informativo para depois vocês darem uma lida. Informativo 732 do STJ. Nossa, tá valendo ali hoje. Tem vídeo lá no canal, inclusive tem vídeo lá no canal para quinta-feira, viu? Sobre esse informativo. Oh, boa. Ele diz o seguinte: a Lei 11.340, em seu artigo 5º, se refere à mulher baseada no gênero. O que são essas diferenças? Nós temos o aspecto sexual, que é biológico. Estou falando sexual de sexualidade, estou falando aspecto sexual. Só que o nosso aspecto sexual não é determinado por nós. Ele é definido no momento que a gente nasce. Que aí o médico olha lá e fala assim, pô, tem pinto, é homem. Não tem pinto, é mulher. Ou sabe Deus o quê. Mas, sem sacanagem, mas olha lá, tem um órgão sexual masculino, é homem. Se não tem um órgão sexual feminino, vai ser mulher. Isso é sexo. Gênero já é outra coisa. Gênero já é uma construção social, histórica e ideológica, que corresponde a várias ferramentas, várias imposições da nossa cultura, baseado naquilo que se define como a sua personalidade e individualidade em função de seu sexo. Por exemplo, você sabe que sua irmã, sua prima vai ter uma menina, você vai começar a dar presente de menina, né? Dá um vestidinho, dá uma boneca. Porque a menina você vai dar um carrinho. É um costume social nosso. Não estou falando se é certo ou é errado. Estou falando que é o costume social esse. Vai nascer menina, pinta a parede toda de rosa, bota um monte de florzinha, vai nascer menina. Vamos pintar de azul, botar um monte de coisa, bota uns carros aí, bota um Batman lá no teto, alguma coisa desse tipo. Isso é gênero. E identidade de gênero já é outro conceito. Identidade de gênero já é aquilo que você se identifica como pessoa. Já é a questão da sua personalidade. Você foi criado e você se relaciona com os aspectos culturais, sociais, e sua psique, sua identidade é transformada baseada naquilo com que você se identifica no seu sexo. Então você pode ter o órgão reprodutor masculino, mas você se identifica como uma pessoa do sexo feminino. Você se identifica como uma mulher trans. Ou, como é que é? Tinha um outro termo também que eu esqueci agora. Mas você se identifica como uma mulher, apesar de você ter o órgão reprodutor do sexo masculino, ou se você tem um órgão reprodutor do sexo feminino, você se identifica como um homem trans.
E aí a sua identidade de gênero é diversa do seu sexo. Lembrando que sexo é algo imposto durante o seu nascimento. E a lei, no artigo 5º, ela fala assim: para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero. A palavra-chave está aí: gênero. Nós não estamos baseando no sexo, nós estamos baseando no gênero. E gênero, como eu falei, tem a ver com sua identidade de gênero, com aquilo que você se identifica. Então, o STJ disse que se aplica a Lei Maria da Penha em relação às mulheres trans, em razão da identidade de gênero. Informativo 732 do STJ. Se cair na sua prova, você vai lá e vai marcar sim, se aplica. Beleza? Minha bateria está acabando. Peraí. Bom, seguindo no artigo 5º, nós temos assim, ó. O que se compreende? O que se compreende, né? Primeiro você pode ter, o que se compreende a aplicação da Lei Maria da Penha? No âmbito da unidade doméstica, que é compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então você não precisa, você pode ter uma unidade doméstica. Pô, tô eu morando aqui com a galera fazendo uma república. Isso é uma unidade doméstica. E não precisa ter vínculo familiar. Inclusive pode ser as pessoas, tem um cara que vem morar aqui uma vez por mês. Tá ali, tá dentro da unidade doméstica. Aconteceu uma situação de violência doméstica ali, provavelmente vai ter grande incidência da Lei Maria da Penha. Segundo, no âmbito da família, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade e por vontade expressa. Irmã pode praticar violência doméstica contra outra irmã? Pode. Sujeito ativo não precisa ser homem. O sujeito passivo que precisa ser do gênero feminino. Inclusive, eu não falei sexo, eu falei gênero feminino. Entendeu? Gênero, identidade de gênero feminina. Mas o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, dentro dessas condições. Então, irmã pode ser contra irmão. Colega de quarto contra outra colega de quarto. Prima contra tia. Tudo pode. Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Namorado, noivo, marido, companheiro, agregado, ficante, tudo entra nessa íntima relação de afeto. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. O legislador foi lá e botou na lata. Cara, não me importa qual é a sexualidade da pessoa. A Lei Maria da Penha não se aplica apenas para relações heteroafetivas. Elas se aplicam independentemente da sexualidade. Nós estamos aqui protegendo o gênero mulher da violência reiterada praticada pela nossa sociedade, inclusive pela penalização do Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Vamos lá. No artigo 6º diz assim: a violência doméstica familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação de direitos humanos. Então, o legislador trouxe lá: a violência é uma das formas de violação de direitos humanos. A violência doméstica familiar contra a mulher é uma das formas de violência doméstica, ou é uma das formas de violação de direitos humanos. Uma pergunta para vocês: filho contra pai idoso, se aplica a Lei Maria da Penha? Não. Não. A vítima tem que ser do gênero feminino. E com o parágrafo 9º, né, de 129, se for caso de lesão corporal. Exatamente. Inclusive, é boa aí, boa mesmo, Carol. Nós tivemos inovações legislativas. Trouxemos, antigamente a gente botava tudo na qualificadora do parágrafo 9º, né? E acrescentava os institutos da Lei Maria da Penha. Hoje nós temos um parágrafo específico para violência doméstica. Parágrafo 13, tô certo? Tô ou não tô? Tô. Tá. Tô. Deu enrolado aqui. Mas é o Vamos 13. para umas súmulas aqui, ó. Súmula 542 do STJ. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher pública e condicionada. Por quê?
porque não se aplica a 9.099. Súmula 588 do STJ. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no âmbito doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Súmula 589 do STJ. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticadas contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Por que inaplicável o princípio da insignificância? Violação de direitos humanos. Violação contundente de direitos humanos. Acaba com todos aqueles vetores de aplicação do princípio da insignificância. Súmula 600 do STJ. A súmula veio. Essa súmula 600, cara, ela é sacanagem. Porque está escrito aqui na lei. No inciso 3 do artigo 5º. Mas mesmo assim teve que ter uma súmula. Para a configuração da violência doméstica e familiar previsto no artigo 5º da Lei 11.340, não se exige a coabitação entre autor e vítima. Está aqui falando, ó. Independentemente de coabitação, mas teve que o STJ falar uma súmula. E súmula 536 do STJ, a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Pegaram as súmulas? Não pegou? Chorei para vocês. Não vou repetir. Bom, como eu falei para vocês, não é permitida a aplicação da Lei 9.099 no âmbito de violência doméstica familiar contra a mulher. E isso... Posso fazer uma pergunta, por gentileza? Pode, meu senhor. Faz aí. Coach, eu ainda não... agora que veio aqui, eu ainda não sei, por isso estou perguntando. Coach, e o acordo de não persecução criminal, já é possível fazer ou não é possível fazer? Calma, para entrar nisso. Calma. Vamos lá. Como eu falei para vocês, na lei na Lei Maria da Penha, não é permitida a aplicação da 9.099. E a 9.099, ela possui vários acordos, né? Várias negociações. A gente tem a composição dos danos civis, transação penal, acordo de não persecução penal, do artigo 28A do CPP, a suspensão condicional do processo e o acordo de delação premiada. Tirando o acordo de não persecução penal e o acordo de delação premiada, porque o acordo de não persecução penal está no artigo 28A e a delação premiada no artigo 4º da Lei 12.850, o resto está tudo na 9.099. Composição civis dos danos, artigo 74 da Lei 9.099, transação penal, artigo 76 da Lei 9.099, e suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099. E aí o que a gente tem? O que é possível e o que não é possível? Primeira coisa, suspensão condicional do processo não é possível. Por quê? Não se aplica a Lei 9.099 aos crimes amparados pela Lei Maria da Penha. Já a suspensão condicional da pena, suspensão condicional do processo não se aplica. A suspensão condicional da pena, que está prevista tanto no Código Penal quanto na LEP, se aplica. É possível ser aplicada a Lei Maria da Penha. E aí qual é a lógica? A lógica é, tudo que está na 9.099 não é aplicável. Então, nós não aplicamos a suspensão condicional do processo, nós não aplicamos a composição dos danos civis, nós não aplicamos a transação penal e, por enquanto. Aí a pergunta do Fernando. E o acordo de não persecução penal previsto no artigo 28A do Código Penal? Código Penal? Não, do CPP. Não, do Código de Processo Penal. Não se aplica também. Não se aplica. Por quê? Parágrafo 2º. O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. Inciso 4. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razão de condição de sexo feminino em favor do agressor. Então, o acordo de não persecução penal não é aplicado em virtude da própria previsão legal do artigo 28A, parágrafo 2º, inciso 4 do CPP. Obrigado, Cor. Senhora.
Quem falou? Não só pela questão da previsão expressa, mas também porque o acordo ele prevê a questão da ausência da violência e a grave ameaça, né? Rapaz, eu acho que só pela a previsão expressa já bate, né? A gente precisa pensar mais nada. Isso está correto, né, coach? Porque está mais correto, como você está dizendo, porque pode ter algum crime também que não tem ameaça nem violência. Pode ser uma injúria mesmo, não tem. É uma violência verbal, mas não é nem uma violência em si mesmo. Eu não sei, filho, pela dúvida, tá lá. O artigo fala isso. Exato, Segue a lei. Obrigado. Nada. Vamos lá, aqui, ó. Imagina a seguinte hipótese. Temos uma situação de violência doméstica e familiar, e aí há uma reconciliação, como sempre falar assim, como costuma acontecer, infelizmente, porque muitas das vítimas, elas estão num ciclo de violência e elas não conseguem sair. Então isso costuma acontecer. É comum a gente ver, às vezes, reconciliação. Infelizmente, precisa de um tratamento muito bom, cara. Precisa de uma inclusão social, um acompanhamento sociológico muito bom para tirar elas desse ciclo de violência. Mas aí, vamos lá. Há uma reconciliação. E essa reconciliação é suficiente para afastar a necessidade de fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal? Sim ou não? Não. Correto, não. Segundo o STJ, pela sexta turma, no informativo 657, a posterior reconciliação entre a vítima e o agressor não é fundamento suficiente para afastar a necessidade de fixação do valor mínimo previsto no artigo 387, inciso 4 do CPP. Por quê? Porque não há previsão legal nesse sentido e também porque compete à própria vítima decidir se irá promover a execução ou não do título executivo, sendo vedado ao Poder Judiciário omitir-se na aplicação da legislação processual penal que determina a fixação do valor mínimo em favor da ofendida. Bom, tivemos também duas inovações legislativas, que é a perseguição ao crime de stalking, previsto no artigo 147-A do Código Penal, e a violência psicológica, previsto no artigo 147-B do Código Penal. E isso veio com a mudança, né? Veio com a mudança no artigo... tivemos aqui valorizações, na verdade, das formas de violência tratada pelo artigo 7º da Lei 11.340 de 2006. Então, nós temos aqui no artigo 7º várias formas de violência: violência física, psicológica, sexual, patrimonial e a violência moral. Beleza? Depois vocês dão uma lida com calma. Outra coisa. Com o advento da lei, da lei 14.132 de 2021, que acrescentou o artigo 147-A ao Código Penal e previu o crime de stalking, houve uma pergunta. Isso significou que houve uma revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade? Então, tivemos um abolício crimes para essa contravenção penal, que era que podiam ser enquadrados na referida infração igual ao crime de stalking? Sim ou não? Galera, a revogação de perturbação da contravenção penal. Desculpa. O advento do crime de stalking causou uma revogação e abolício crimes da contravenção de perturbação da tranquilidade, artigo 65 da Lei de Contravenção Penal, para os casos configurados pela nova lei? Sim ou não? Eu acredito que foi revogado, sim. Não, tem uma decisão, acho que não foi revogado, quando ela se estende, né, para uma outra infração. Não aconteceu abolício crimes. O que aconteceu? Uma continuidade delitiva normativa. Isso daí. O crime continua existindo sob uma nova forma. De contravenções penais, não foi? Foi, mas houve uma continuidade. O crime continua existindo. Ainda é uma infração penal, mas agora se tornou um novo molde. Ele ganhou um novo aspecto e ganhou um status maior. Passou de contravenção para crime. Exatamente, mas houve uma continuidade delitiva. Igual que aconteceu no estupro de vulnerável. Exato. Estupro de vulnerável, atentado violento a pudor, essas coisas todas assim. Sim. Bom, vamos lá.
que mais eu queria falar? Tem umas coisas que eu queria falar com vocês. Deixa eu só achar aqui. Primeiro, teve uma novidade legislativa criada pela Lei 13.827 de 2019, que acrescentou no artigo 12. Peraí. O artigo é esse mesmo. É o artigo 12C, que diz assim, ó, verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou integridade física ou psicológica da mulher, em situação de violência doméstica, familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, pela autoridade judicial, pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca, ou pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. O que aconteceu aqui? A regra é, só a autoridade judicial pode conceder medida protetiva de urgência. Exceção, a medida do afastamento do agressor do lar pode ser determinada pelo delegado ou policial se o município não for sede de comarca. Então, nós temos duas situações. Ó. Primeira, se a medida for concedida por delegado ou por policial, as situações 2 e 3, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá igual prazo sobre a manutenção ou revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. E observação 2, as medidas protetivas deverão ser sempre concedidas pela autoridade judicial, não é exceção. Aqui nós temos, não é uma concessão de medida protetiva, é simplesmente um afastamento, a imposição de uma das medidas protetivas em face dessa situação excepcional. Inclusive, o STF, na ADI 6138, informativo 1048, julgou o artigo 12C constitucional. Beleza? É por isso que nós 4A em caso de descumprimento, né? Porque não é decisão judicial. Eu não entendi. Daí é por isso que não aplica o 24A em caso de descumprimento, né? Porque não trata de decisão judicial. A gente entendi sua linha de raciocínio, isso mesmo. Bom, falando em... Não quero chegar no 24 ainda não. Cadê? Onde eu tô? Aqui. Nas ações penais públicas, artigo 16, condicionadas à representação da ofendida de que trata essa lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. O que significa isso? Caso haja, sabe que para alguns crimes, no caso da injúria não, deixa eu botar aqui, no caso da ameaça, que é uma de ação penal pública condicionada à representação, a pessoa pode se retratar da sua representação. Mas essa retratação, ela só será admitida perante o juiz em audiência especialmente designada. E tem que ser no momento anterior ao recebimento da denúncia. Então, para você desistir da sua representação, tem que ser antes do recebimento da denúncia e em audiência específica. Para quê? Para evitar o que acontecia antes, da pessoa ir lá simplesmente na delegacia e tirar a queixa. E aí, é possível... Oi? Geralmente sofria outra ameaça, daí tirar a queixa. Pois é. E é possível a retratação dessa retratação? Segundo a doutrina majoritária, sim. É possível, sim, a retratação da retratação. Bom, temos um prazo aqui para o juiz. Artigo 18. Recebido o expediente com pedido da ofendida, caberá ao juiz no prazo de 48 horas, cumprir todas as determinações do artigo 18, inclusive versar sobre as outras negócios. Deixa eu ver aqui um prazo aqui que tem legal, velho. Esse prazo de... Cadê aqui, rapidinho? Depois eu acho. Bom, as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.
elas podem ser concedidas, inclusive, de imediato, independente de audiência das partes e da manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado, e podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, além de ser substituídas por qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem violados. Cara, outra coisa também. O juiz ele pode mudar as medidas protetivas para substituir elas por outras mais pesadas, e também o juiz pode decretar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, mediante representação da autoridade policial. Galera que está fazendo concurso para delegado de polícia, delegado ele representa. Ele não pede, ele não requer, ele não requisita, ele representa. E o juiz pode também fazer de ofício requisição do Ministério Público ou representação da autoridade policial, decretar a prisão preventiva em caso de descumprimentos ou ameaça à vítima. Isso daqui já é questão doutrinária. Mas caso hajam razões suficientes, o juiz pode decretar a prisão preventiva. Beleza? Inclusive, caso haja descumprimento das medidas protetivas de urgência, pode ser decretada a prisão preventiva. Além disso, também, segundo o STJ, cadê o informativo? Informativo não acho, não achei informativo. Mas no STJ, sexta turma, no AGRG, no RHC 163-925 do Maranhão e no HC 575-873 de São Paulo, da quinta turma, diz que é possível a prisão preventiva se a soma da pena for inferior a 4 anos. Ah, mas o CPP diz que só pode prisão preventiva se é para as penas maiores do que 4 anos. Mas aqui a gente está falando do poder do juiz geral de cautela especificamente para a Lei Maria da Penha, no caso que se permite, para a manutenção dos direitos da vítima, aquelas infrações que estão sendo cometidas, sejam descontinuadas. Além disso também porque, no primeiro momento, o juiz decretou uma pena restritiva de direito. As medidas protetivas de urgência, elas têm características de penas restritivas de direitos, e elas foram descumpridas. Se foram descumpridas, significa que elas não foram eficazes. E se não for eficaz, a gente parte para penalização, que é a decretação de prisão preventiva. Beleza? Medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica, como eu falei, de penas restritivas de direitos, ou seja, são medidas cautelares, são natureza jurídica de medidas cautelares. Pressuposto a presença dos fumos comissis delicti e do periculum libertatis. O rol da Lei Maria da Penha de medidas protetivas de urgência é um rol exemplificativo, então o juiz pode acrescentar outras. Não é possível a concessão de medidas protetivas de urgência de ofício pelo juiz. É o que diz o artigo 19, elas devem ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Outra vez, o encaminhamento pode também ser feita por representação da autoridade judicial. O STJ tem um entendimento de que a prisão preventiva ela não é possível de ofício, embora a lei fala aqui, de ofício. As medidas protetivas de urgência, elas podem ser concedidas de imediato, ou seja, elas têm um contraditório diferido, independente de audiência das partes e tudo mais, como eu falei para vocês. E o descumprimento da medida protetiva de urgência leva a um crime específico da Lei 11.340, que é o artigo 24A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência. Nesta lei, pena detenção de 3 meses a 2 anos, e a configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas, e na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder a fiança, embora esteja no critério que permite a fiança pelo delegado de polícia, pena menor do que 4 anos, a lei vedou a concessão de fiança pelo delegado de polícia. Isso foi julgado constitucional pelo STF. Então, não tem o que se discutir acerca da legalidade do parágrafo 2º do artigo 24A da Lei 11.340 de 2006. E o disposto nessa lei
não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Beleza? Cara, o cara foi decretado a medida protetiva de urgência para não aproximação, em, sei lá, 300 metros. Ele vê que a mulher tá lá, a ex-mulher dele tá lá no barzinho, ele vai lá simplesmente para sentar do lado dela e ficar olhando ela, tá lá contra o cara. A mulher chega e liga pra PM. Tô aqui com a medida protetiva de urgência, esse cara aqui tá me atrapalhando, incomodando, está causando uma certa ameaça, que ele quer isso, ele quer causar esse constrangimento. Essa pessoa está ou não está em hipótese de prisão em flagrante? Está. Com certeza. Pode pegar a PM e levar direto para a delegacia. Tá preso. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Beleza? Bom, Beleza. para reiterar, de novo, já falei 1 milhão de vezes, mas vou falar novamente. Artigo 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099. Pegaram? Sim. Alguém tem alguma dúvida sobre a Lei Maria da Penha? Não. Não? Então, pessoal, por hoje foi só. Agradeço a todos pela participação. Ficamos aqui com nossa aula e nosso segundo encontro no mês de setembro. Beijos a todos. Até o próximo encontro. Valeu, tchau. Obrigado. Valeu, até mais.